Olá, eu sou Ricardo Rangel do canal Verdades Essenciais. Estou aqui para compartilhar a mensagem do Evangelho com você. Se você gostar desse vídeo, curte aí, compartilhe com seus amigos e segue a gente nas redes sociais. Que Deus te abençoe. Por que a Páscoa é uma data tão importante para os cristãos? Qual é o motivo que a torna tão especial? Qual é o significado de tudo o que aconteceu? Certa vez ouvi algo que achei muito interessante sobre a época do Império Romano, onde centenas de milhares de pessoas foram executadas por crucificação, pois esse era o método comum de execução dos piores criminosos condenados. E entre tantas pessoas executadas dessa maneira, há apenas um homem que tem a sua morte celebrada todos os anos, e este é Jesus Cristo. Isso acontece por duas principais razões. A primeira é porque foi a execução de um rei, e a segunda razão é porque a sua morte por crucificação tem proporções cósmicas e sobrenaturais, pois foi a morte do Filho de Deus para expiação pelo pecado. Mas não só a morte de Jesus Cristo é lembrada e celebrada todos os anos. Graças à sua natureza divina, Jesus Cristo, de forma incrível e sobrenatural, mesmo sendo homem em carne e osso, ele era o Filho de Deus. Sendo ao mesmo tempo 100% homem e 100% Deus, a história não terminou em sua morte, mas continuou porque Jesus Cristo venceu justamente aquilo que nenhum outro ser humano foi capaz de vencer. Ele venceu a morte. Ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou. Por isso também a sua ressurreição é lembrada e celebrada a cada ano e também a cada domingo, quando o povo de Deus se reúne em comunidade para lembrar que nem a morte pôde detê-lo. O túmulo ficou vazio, Jesus Cristo ressuscitou. Mas você pode continuar se perguntando, o que a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo tem a ver exatamente com a minha vida? O que isso muda? Eu quero te dizer que é exatamente esse grande acontecimento que muda tudo. A vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo é o principal fundamento de tudo o que Deus nos oferece. O Evangelho nos conta sobre a melhor notícia do mundo. Através do seu Filho Jesus Cristo, Deus nos concedeu tudo aquilo que Ele mesmo exigiu. Mas essa maravilhosa notícia também nos conta a terrível e mais grave situação que poderíamos enfrentar. Segundo a Bíblia Sagrada, essa situação inclui todas as pessoas do mundo. É um problema que nenhuma outra pessoa pode resolver por nós. É um problema que nenhum de nós conseguiríamos resolver sozinhos. O salmista, percebendo isso, escreveu: se tu, soberano Senhor, registrasses os pecados, quem escaparia? Deus é completamente justo e santo, e nós não somos. Deus traçou o plano de salvação através de Jesus Cristo, e a única resposta para esse dilema é encontrada na doutrina da imputação. No plano de salvação ocorreu a tripla imputação. O primeiro ponto diz que o pecado de Adão foi imputado à sua descendência. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens porque todos pecaram. Isso quer dizer que cada ser humano, por natureza, é pecador. A vida de pecado é a nossa tendência natural e inevitável. Através de Adão, o pecado contaminou todos nós, então a doutrina diz que o pecado de Adão foi imputado a todos nós. Já o segundo ponto diz que o nosso pecado foi imputado sobre Jesus Cristo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus ofereceu Jesus Cristo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Jesus foi a oferta para pagar o preço dos nossos pecados, e ele fez isso por meio da crucificação para nos justificar. É um grande erro considerarmos nossa condição pecaminosa como sendo um assunto de pouca importância. Uma prova de que não é algo relativo ou superficial, mas sim completamente grave, é que o próprio Deus veio à Terra, se fazendo homem, para pagar a dívida que o pecado nos gerou. Todos nós desobedecemos aos mandamentos de Deus, então por nossa causa Jesus foi crucificado. O juízo de Deus que deveria cair sobre nós foi desviado por Ele mesmo. A condenação que nós merecemos recaiu sobre Jesus. Os evangelhos relatam que enquanto os soldados pregavam Jesus na cruz, ele orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus Cristo intencionalmente se isolou sobre o juízo de Deus. É como se ele clamasse ao Pai dizendo: não deixe que o juízo caia sobre eles, deixe cair sobre mim. E foi exatamente o que aconteceu.
Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz que Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. O apóstolo termina o versículo dizendo: por suas feridas vocês foram curados. Uma vez eu li algo que me marcou. O autor escreveu que a morte de Cristo mudou a morte de todos os que são o seu povo. Se você está em Cristo, jamais saberá o que é morrer uma morte que carrega o peso do pecado. Quando o nosso pecado atingiu o seu horror maior, o amor de Deus foi demonstrado em toda a sua glória. A cruz revela o amor inigualável de Deus. Pela cruz nós fomos justificados. A Escritura menciona uma terceira imputação. Se fomos justificados, não basta que nossos pecados sejam imputados a Cristo. A sua justiça também tem que ser imputada a nós. Somente assim poderemos ser declarados justos. E foi exatamente o que Deus fez. No versículo 18 do capítulo 5 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo escreve: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. A base da justificação é a vida perfeita e morte sacrificial de Jesus. Ele é quem nos justifica. Ele concedeu aquilo que Ele mesmo exigiu. Ele declara que nós somos justos por causa do que Cristo fez. Cristo pagou completamente pelo preço dos nossos pecados. Então o terceiro ponto diz que a vida perfeita de Cristo foi imputada a nós. A boa notícia na manhã de Páscoa não era apenas que Jesus estava vivo, mas que Ele havia ressuscitado. Jesus foi elevado aos céus com as mãos erguidas, abençoando os seus discípulos. Naquele momento, a sua obra expiatória na cruz estava terminada. Afinal, Ele mesmo declarou: está consumado. A partir disso, o destino de todos aqueles que declaram Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador foi traçado. Quando você está em Cristo, tudo o que é dele se torna seu. Sua morte que carregou os nossos pecados é nossa. Sua vida ressurreta é nossa também. Em um dia compartilharemos também de sua ascensão e viveremos para toda a eternidade ao lado do nosso Senhor e Salvador. Jesus Cristo, Ele vive e reina para todo sempre. Ele ressuscitou. Que Deus te abençoe.